a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos 13, na semana passada nós vimos em Atos 13, do 1 ao 12. Eu tinha um outro planejamento quando comecei a trabalhar juntamente com o reverendo Edilton Atos, e nós temos seguido, porque o texto demanda essa sequência dos fatos que sucederam com a igreja do Senhor, a igreja primitiva, logo no início da jornada da igreja cristã ao longo dos séculos. Então, nós vamos dar continuidade à leitura do versículo 13 até o 16. Eu não vou ler o sermão do apóstolo Paulo, eu vou apenas fazer referência a este sermão ao longo da exposição. Os que quiserem ler com mais detalhes, poderão fazê-lo em casa. O sermão do apóstolo Paulo compreende aí do versículo 17 até o versículo 41. Então é uma leitura extensa e nós queremos trazer aqui a essência do que Paulo procurou transmitir naquela sinagoga naquela ocasião. Atos, capítulo 13, do versículo 13 até o 16, nos diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha, ou seja, as regiões da Galácia, tá? De onde posteriormente Paulo direciona uma carta, ou para onde Paulo posteriormente direciona a sua epístola aos Gálatas. Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Um convite. Versículo 16. Paulo, levantando-se, não Barnabé, veja que a menção aí a uma mudança na liderança na jornada. Antes era Barnabé, agora a liderança é assumida pelo apóstolo Paulo, desde o versículo 13, versículo 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E daí começa o sermão do apóstolo Paulo, que é muito interessante os irmãos lerem em casa. Meus irmãos, hoje pela manhã eu fiz menção, e eu vou novamente reiterar essa menção agora nesse sermão. Essa semana, um dos presidenciáveis, e como eu disse pela manhã, não estou aqui levantando bandeira de quem quer que seja. Poderia ter sido a Marina, poderia ter sido até o Lula na cadeia. A questão não é quem foi atingido, mas o que aconteceu e em nome de quem se diz que aconteceu. A minha ênfase está aí. Então, essa semana, um dos presidenciáveis, o Jair Bolsonaro, sofreu um atentado em Juiz de Fora, uma facada, todo mundo sabe, e o contraventor disse, em suas declarações, que fez aquilo em nome de Deus. E isso é um escárnio que deve ser denunciado, porque aquele contraventor, esse homem desequilibrado, ele quis dar uma de desequilibrado em decorrência da religião para ridicularizar a igreja. Esse homem era membro do PSOL há uns anos atrás. E até onde eu sei, partidos do viés do PSOL têm um viés comunista, eles não acreditam em Deus. Então, como que ele disse que fez aquilo em nome de Deus? E eu estou aqui, na introdução desse sermão, para dizer que ele não fez aquilo em nome de Deus. Que Deus não mandou esfaquear quem quer que seja o Jair ou o Lula. Deus não mandou esfaquear a ninguém. É uma mentira para ridicularizar a igreja. Diferentemente daquele contraventor, estes homens, Paulo, Barnabé e o João Marcos, estes sim agiram em nome de Deus. Estes sim pregaram em nome de Deus e a palavra dele. E sob a direção do Espírito Santo, a igreja de Antioquia, na Síria, como nós vimos no início do capítulo 13, enviou Paulo e Barnabé como missionários para o mundo gentio. João Marcos
primo de Barnabé, foi com eles como uma espécie de assistente, aquele que ia levar a bolsa, aquele que ia ajudá-los em algumas situações mais difíceis. E veja que no momento que eles precisaram do João Marcos, foi embora. E os irmãos vão saber por quê. Então, depois de deixar a Antioquia da Síria, eles navegaram para a ilha de Chipre, que nós vimos na semana passada, onde evangelizaram toda a ilha, e o objetivo era alcançar o governador de uma cidade chamada Sérgio Paulo. Eles conseguiram atingir Sérgio Paulo com o evangelho, e ali aquele evangelho foi sendo disseminado na ilha. Cumprida esta primeira parte da missão, eles navegaram para essa região da Galácia. E aqui nós nos deparamos com o primeiro sermão de Paulo. São 3 sermões que o doutor Lucas registra do apóstolo Paulo. Esse é o primeiro. E foi proferido numa sinagoga em Antioquia da Psídia, uma cidade montanhosa. Os estudiosos afirmam que a altitude é cerca de 1.200 metros acima do nível do mar. E para chegar nessa cidade, normalmente serra, o acesso não é fácil. O pessoal romantiza muito Gramado, mas é uma viagem doída, né? Uma viagem difícil aquela viagem. Você pega a ponte aérea até o sul e depois tem o traslado, subir aquela serra com tanta curva, é uma viagem doída. E às vezes você chega em Gramado, tá um nevoeiro, você não vê nada. Então, eles passaram por um trajeto muito difícil. E para chegar lá, Paulo e Barnabé tiveram que enfrentar um trajeto perigosíssimo e infestado de ladrões. Eles poderiam perder a vida tentando chegar naquela região. Por isso que João Marcos, ali prestes a ingressar nessa viagem, diz: não, eu não. Até aqui, a minha contribuição vai até aqui. Eu vou voltar para Jerusalém. E chegando na cidade, eles foram diretamente à sinagoga. As sinagogas eram uma oportunidade de proclamação para esses pregadores do evangelho. Eu diria que a sinagoga era o Facebook, era essas mídias sociais da internet, era uma espécie de local para você ser entrevistado, para que as pessoas te conhecessem aquilo que você acreditava. Havia culto regular e as portas das sinagogas sempre estavam abertas a estranhos, gentios tementes a Deus, bem como os judeus. E era costume em um dia de sábado ter 2 leituras das Escrituras, como o texto aqui nos fala. Versículo 15: depois da leitura da lei e dos profetas, existiam pelo menos 2 leituras das Escrituras, que era a Bíblia do judeu, era lei e profetas. Então, depois da leitura das Escrituras, havia uma breve exposição do texto lido. Perceba que, depois da leitura das Escrituras, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Ou seja, eu estou dando a oportunidade, o púlpito, para que os senhores preguem aqui ao povo que aqui se ajunta nessa ocasião. Vejam que o próprio Senhor Jesus experimentou isso na sinagoga em Nazaré. Os líderes estavam lendo um trecho do livro do profeta Isaías, então Jesus se levantou, encontrou a leitura apropriada no livro do profeta Isaías, e em seguida expôs o texto, e lá em Lucas, capítulo 4, versículo 21, Jesus disse o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Foi exatamente na sinagoga, e dali começa aquele alvoroço em torno da pessoa do nosso Senhor. De forma semelhante, Paulo e os outros missionários frequentavam também as sinagogas. Os irmãos vão perceber isso ao longo da leitura de Atos dos Apóstolos. E eles ficavam na expectativa de serem convidados para falar. Eles não chegavam: eu quero falar. Não, ficavam ali na expectativa de serem convidados, o que de fato ocorreu. E o sermão, quando os irmãos chegarem em casa, que lerem, se divide em 3 partes. Foi um sermão bem presbiteriano. Ele começa com abordagem direta à congregação, versículo 16 a 25, ele retrata a promessa feita. Versículos 26 a 37 do capítulo 13, a promessa mantida. E no capítulo 13, ainda 38 ao 41, fecho, a resposta a essa promessa, o que se espera dessa promessa de Deus.
Nós não vamos adentrar a fundo no sermão, que é um sermão extenso e que valeria a pena nós tratarmos, mas realmente não vamos demandar de tempo para isso. Mas eu quero extrair aqui algumas lições importantes para a igreja essa noite. A primeira delas é que Deus governa toda a história da humanidade. Paulo vai deixar isso claro aí, no versículo 16 até o versículo 26, sobre essa regência de Deus nos acontecimentos da história. Paulo começa a sua mensagem de uma forma que agradava aos judeus. Os judeus sabiam do que Paulo estava falando. Ele começa a sua mensagem falando sobre alguns fatos que todo judeu piedoso conhecia, e não apenas conhecia, mas concordava com todas as letras. Ora, Deus escolheu os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Ele tirou os descendentes destes patriarcas da escravidão do Egito. Isso todo judeu consciente das Escrituras sabe. Foi Deus que com forte mão tirou o povo lá do Egito. Deus deu a este povo a terra de Canaã, daqueles 7 povos eus, que nós vamos nos deparar aí ao longo da leitura. Ele que escolheu Davi como rei e fez com que Davi ascendesse ao trono, e da descendência, e essa dinastia de Davi durasse pelas eras, pelos séculos. Depois Paulo ignora o resto da história de Israel e salta de Davi para o descendente de Davi. O objetivo de Paulo é falar do descendente de Davi, Jesus. Aí complica, aí já fica difícil. Até o momento que está falando de Davi, o judeu abraçava, concordava, com muita veemência, com muito ardor, com muito fervor. Falou de Jesus como descendente de Davi, nós temos um entrave. E o versículo-chave da exposição de Paulo é o versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aqui está o cerne de todo esse arrazoado, de toda essa mensagem do apóstolo Paulo, apontando para o descendente de Davi. Em outras palavras, Paulo está dizendo, esse cumpriu perfeitamente as promessas feitas por Deus. E Paulo sabia da reação da sinagoga. Muitas pessoas devem ter torcido o rosto, virado a cara. E o que Paulo faz? Rapidamente ele remonta a João Batista. João Batista, precursor de quem Malaquias havia profetizado. Ele seria o precursor do Messias. A essa altura, João Batista era muito bem visto pela maioria dos judeus. Era um homem de uma vida diferenciada, tinha uma dieta diferente, uma vestimenta diferente. A dieta era mel silvestre, gafanhotos, as vestes era pele de animais. Então, João Batista era um homem excêntrico, diferente e muito respeitado ali nos círculos judaicos. E Paulo diz que esse homem tão respeitado, João Batista, quando viu Jesus, disse que não era digno de desatar as sandálias de Jesus, porque Jesus era, de fato, o Messias. Paulo utiliza essa figura respeitada de João Batista para endossar quem era Jesus. Meus irmãos, durante 40 anos, diariamente, Deus deu comida na forma de maná àquele povo, como diz Êxodo 16:35. Deus supriu aquele povo de água. Êxodo 17:6, impediu que suas roupas e sandálias se gastassem ao longo da trajetória. Está registrado em Deuteronômio 8:4 e Deuteronômio 29:5. E principalmente protegeu o povo dos seus inimigos. Êxodo 17:8-13. Sabe o que Deus fez com o povo de Israel naquele período de peregrinação? Deus pegou aquele povo no seu regaço, como o pai pega o filho que está chorando inconsolavelmente. Qual o pai que vê o seu filho numa situação de privação, de sofrimento, que não vai se mover para ajudá-lo? Foi isso que Deus fez diante das necessidades desse povo ao longo de 40 anos. É isso que Paulo está retratando aí nesse sermão também. Mas apesar de tudo isso, qual foi a resposta do povo hebreu a Deus? Murmuração e rebeldia. Essa foi a resposta. Murmuração e rebeldia. O
que mais Deus fez? No versículo 19 nós lemos que, havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. As sete nações: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tudo nações ensimesmadas, cheias de si. E o que Paulo deixa evidente? Que foi Deus quem fez isso. Não foi Josué, não foi qualquer outro guerreiro de Israel, foi Deus mesmo quem fez. E em seguida Paulo diz, aí no versículo 19, deu-lhes essa terra por herança. Deus quem deu essa terra ao seu povo. Veja que essa ação graciosa, onipotente e presente de Deus está aí como uma constante nesse sermão de Paulo. E no versículo 27, os governantes ímpios de Jerusalém, que não reconheceram a Jesus ou as palavras dos profetas, acabaram cumprindo as profecias, retratando que realmente Deus é quem conduz a história. Havia necessidade desse Cristo ser crucificado, ser executado e morto. O ponto é o seguinte, irmãos: ainda que homens maus estivessem empenhados em levar a cabo a sua própria vontade, na realidade estavam cumprindo a vontade soberana de Deus. Nunca devemos perder isso de vista na nossa vida cristã. Deus sempre está conduzindo a história. Em nenhum momento Deus perde o controle. Em nenhum momento Satanás tem autonomia para fazer o que ele quer. Em nenhum momento. Em todos os momentos da história da igreja, desde o século I, Deus sempre levantou um remanescente, ainda que seja um, Deus levantou. A igreja nunca ficou envolvida nas trevas e Satanás vencendo a igreja. Satanás nunca venceu a igreja, pelo contrário. Quanto mais essa igreja é perseguida, quanto mais essa igreja é atacada, mais ela cresce. Porque quem peleja por ela é o Senhor. Deus está no controle da história. E tudo isso, meus irmãos, deve nos proporcionar conforto essa noite, especialmente quando as coisas nos parecem estar fora de controle. Nada pode deter o propósito soberano de Deus na história. Ele mesmo diz na sua palavra: agindo eu, quem impedirá? Quando ele age, quem pode impedi-lo? Ele prometeu enviar um Salvador, e ele fez isso. Apesar das muitas falhas de Israel, apesar das complicações na dinastia de Davi, na vida do próprio Davi, porque se nós fôssemos olhar Davi, nós veríamos que Davi é um dos seres humanos mais desprezíveis da Bíblia. Se nós formos olhar Davi, a parte da graça, da bondade, da misericórdia e do perdão de Deus, Davi seria um dos homens mais miseráveis. Um homem sanguinário, um homem cruel, traiçoeiro, mau, assassino, adúltero, mentiroso. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui. Mas como que Deus se refere a Davi? Um homem conforme o meu coração. Davi é uma espécie de ícone de todos nós. O que nós somos? Nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. E Paulo faz menção a esse herói da fé, Davi. E o que valeu a pena na vida de Davi? Deus. O que salvou Davi? Deus. Deus enviou o seu Salvador, apesar das muitas falhas do seu povo e da forte oposição dos seus inimigos. Deus controla a história. Uma outra lição importante que nós temos de destacar aqui é a predominância da graça de Deus. Se os irmãos lerem a Epístola aos Gálatas, nós a estudamos recentemente, Paulo se dedica a esclarecer o lugar da lei na vida do povo. Paulo fala aqui um pouco da lei e deixa evidente a graça em Cristo Jesus. Lá na missiva aos Gálatas, ele vai tratar isso com mais vagar.
porque houve necessidade. Havia uma influência muito forte do judaísmo. O povo vivia das dietas do judaísmo, das festas marcadas, dos dias a serem guardados. Veja que era um dia de sábado, eles estavam na sinagoga, eles guardavam o sábado. Muitos ali estavam vivendo ainda nas sombras do Antigo Testamento. E é interessante observar que esse tema da graça, ele circunda todo esse sermão de Paulo, todo. No versículo 26, foi Deus quem enviou a palavra de salvação. Não foi uma mensagem sobre política, não foi uma mensagem sobre economia, não foi uma mensagem sobre como fazer uma revolução social e arremeter contra o Império Romano, não foi uma mensagem falando mal do Império Romano ou falando bem do Império Romano. A primeira mensagem que Paulo traz é uma mensagem sobre perdão de pecados firmada na graça de Deus. O comentarista bíblico inglês do século passado, reverendo John Stott, diz que nessa breve recapitulação da história de Israel, é uma breve recapitulação, dos patriarcas à monarquia, Paulo enfatiza a iniciativa da graça de Deus. Deus é o sujeito da história toda. Todas as ações são de Deus. É um sermão teocêntrico, Deus está no centro, Deus agindo em favor do seu povo. A audiência de Paulo estava tentando ganhar a aceitação de Deus através da manutenção da lei de Moisés. Mas Paulo afirma corajosamente algo que ele vai desenvolver em suas epístolas, especialmente Gálatas e Romanos, que a aprovação de Deus nunca pode acontecer por meio da lei, nunca. A lei traz a condenação e nos mostra os nossos pontos fracos, os nossos pecados, a nossa necessidade desesperadora de perdão de Deus. Perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se existe alguém que tentou manter a salvação pela lei, foi Paulo. Vamos ler um texto adjacente aqui, um texto em Filipenses, capítulo 3. Vamos abrir lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 16. Diz assim, do versículo 4 ao 6, capítulo 3 de Filipenses: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, ou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo era um fariseu notável, um religioso notável. Em outras epístolas, Paulo diz que considerou tudo isso esterco, refúgio, nada, por causa de Jesus, por causa da graça de Jesus. Então fica evidente aqui que a aprovação de Deus, ou a nossa aprovação por Deus, não depende de nós, depende da graça. A Bíblia fala que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Todo aquele que crê é justificado, seja judeu ou não judeu, não importa quem sejam ou de onde vieram, receberão a vida eterna. Hoje pela manhã, até fiz uma brincadeira lá na classe dos adultos, que eu ficaria muito surpreso se Hitler estivesse no céu. Eu acho que ele está no inferno, que não é possível. Mas a graça de Deus é tão poderosa que nós podemos ter essa surpresa. Nós podemos ter uma surpresa dessa. Porque o que salva não são as nossas obras. Ai de nós, se fossem as nossas obras. Eu quero concluir, meus irmãos, essa noite fazendo duas considerações aqui, à luz desse contexto. Tomando como referência o versículo 38
aqui de Atos 13, no sermão de Paulo. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Qual a resposta que temos dado a esse evangelho? Essa é a primeira indagação. Qual a resposta em termos de vida arrependida? Qual a resposta em termos de reconhecimento da grandeza de Deus, da graça de Deus, da irresistível graça de Deus em nosso viver diário? Não é um discurso para ser bonito. O Evangelho provoca dois tipos de reações e não tem como provocar uma reação diferente, ou uma reação pela metade. Ou a pessoa adere, se entrega, ou rejeita. Não existe amigo do Evangelho. Não existe uma vida cristã meio termo, de qualquer jeito. Isso não existe. Ou se ama Jesus, ou se apega a essa graça de Deus e vive para a glória dele, ou se vive um não evangelho. E o pior tipo de descrente está na igreja. Não é o ímpio, é o que está na igreja. É o que ouve a palavra, é o que entende a palavra, mas que não vive a palavra. Essa palavra não desceu para o coração. Então, essa é a primeira indagação. A nossa igreja vai completar 57 anos no próximo final de semana. Esse mês de setembro. A grande razão da existência dessa igreja é o Evangelho. É Cristo. É o que nós temos de abraçar, é o que nós temos de viver, é por onde a nossa vida deve ser conduzida. Na sequência do texto nos fala que muitos seguiram a Paulo e Barnabé, o versículo 43. Muitos prosélitos que haviam se convertido ao judaísmo passaram a seguir Paulo e Barnabé. Veja que o nome de Paulo sempre vai aparecer primeiro, ele assume a liderança dessa parte da primeira viagem missionária. Eles foram persuadidos pela graça de Deus. O evangelho é sempre assim. Ou a pessoa adere ou não adere. Não existe meio termo. Então, se nessa noite aqui em nosso meio temos pessoas que têm dúvidas, têm incertezas, ou estão na igreja e não, sabe, aquela apatia, algo que nós tratamos hoje no estudo pela manhã, à luz de Malaquias, é a apatia, a frieza, e frieza espiritual, por favor, me entendam, que não é uma forma de culto a Deus, que as pessoas têm um entendimento equivocado do que seja frieza espiritual. Frieza espiritual não é a forma de culto, se é um culto que é muito agitado, um culto barulhento ou não. Isso não tem nada a ver com fervor espiritual. Frieza espiritual é um coração duro em relação à palavra de Deus. É alguém que ouve essa palavra, às vezes é confrontado por essa palavra, mas não tem a menor disposição de levar a efeito isso na sua vida. Isso é frieza espiritual, isso é perigoso. Então, o ponto a ser pensado, o que o evangelho tem provocado na minha vida? Segundo, para uma igreja que está completando 57 anos, o que nós temos feito com esse evangelho? Nós temos levado esse evangelho até as últimas consequências. No contexto temos o primo de Barnabé, indo embora. Ele ficou com medo dos perigos para subir a serra. Ele ficou com medo das adversidades. Talvez ele ficou insatisfeito porque Paulo assumiu a liderança da viagem. Não era mais o seu parente, era um outro. Nós não sabemos ao certo, mas ele desistiu no meio da jornada. E meus irmãos, assim são muitos, acabam desistindo no meio da jornada. Saiba que se você está aqui essa noite, se nós estamos aqui nesse templo essa noite, se a segunda igreja está organizada como igreja hoje, é porque lá atrás
teve gente que pagou um preço por isso. Teve gente que pagou um preço com suor, sangue e lágrimas para que isso acontecesse. Para que essa igreja estivesse em pé. Para que essa igreja fosse firme na doutrina. Para que essa igreja pregasse um evangelho puro e simples. Alguém pagou um preço por isso. E saiba que esse bastão já nos foi passado. Ele não será, já está em nossa posse. E o que nós estamos fazendo com ele? Essa é a indagação que eu quero deixar para que nós pensemos ao longo dessa semana. 57 anos de muitas bênçãos, 57 anos testificando a graça, testificando o poder de Deus. Algo que eu sempre menciono no próximo aniversário da igreja é a edificação desse templo, com a manutenção do patrimônio que a igreja tinha. Isso daí é poder de Deus. Porque eu tenho certeza que os irmãos que ainda são da Praça do Bicalho, que congregavam lá, e quando o templo estava cheio, as notícias que eu tenho é que ali naquela calçada colocava-se bancos para os irmãos se acomodarem, porque não cabia mais, não comportava mais tamanha repercussão da igreja. Então houve de fato a necessidade de ampliação do templo. Eu tenho certeza que se indagar esses irmãos daqueles dias, se eles tinham dinheiro para construir o que construíram, e se eles fossem firmados no dinheiro deles, eles não teriam vindo fazer essa obra. Eles fizeram o que fizeram pelo poder e a graça de Deus. E é sinal de que Deus realmente tem abençoado a nossa igreja. E o que nós temos feito com esse evangelho? Está sob a nossa responsabilidade. Então que Deus essa noite realmente nos ajude a nos apegarmos mais a esse evangelho santo. E que Deus nos ajude a sermos testemunhas fiéis, a sermos testemunhas que não retrocedem em face dos perigos, das adversidades, que não se acovardam, mas que anunciam corajosamente a sua palavra. Amém.